Tudo bem, pessoal? Vamos fazer um teste aqui para perceber a diferença entre dar origem a um novo objeto, o spawnar, aqui no Construct 3, e o criar um novo objeto. Esses dois comandos, essas duas ações, qual é a diferença entre elas? A princípio, as duas criam instâncias, ou seja, clones do objeto, instâncias do objeto no layout, mas existe uma diferença entre elas. São muito parecidas, são bem semelhantes, mas eu vou mostrar aqui a pequena diferença. Então, eu vou adicionar o seguinte, eu vou criar aqui no layout uma sprite baseada na figura de um sol. Beleza? Tá lá, legalzinha, vou deixar aqui fora. Já vou renomear para sol. E vou criar uma outra sprite com a figura de uma lua. Cadê a sprite? Sprite está aqui. Tenho já a figurinha preparada, lua. Beleza? E vou adicionar também o teclado ao meu projeto. Teclado. Vou usar as teclas para fazer os comandos aqui, as inserções ou criação ou spawn das sprites. O sol eu irei criar e a lua eu irei spawnar, dar origem ao objeto. Tá? Tem diferença entre criar e spawnar. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar mais uma sprite chamada ponto de spawn. Vou colocar a cor dela aqui, esse azul aqui tá bom. Tamanho pode ser 50 por 50 pixels. Vou deixá-la nessa posição. Então vou chamar de ponto de spawn da lua. A sprite lua terá o nome simplesmente lua. E vamos ver como que a gente pode spawnar isso aqui. Vou deixar essa sprite um pouquinho mais para cá. Então, agora vamos para a folha de eventos, na qual eu vou criar um evento para adicionar, para criar sóis. Ao teclar, seleciono o teclado, sóis aí no plural, né? Ao pressionar a tecla S, eu vou criar um sol. Pressionou de novo, crio outro e assim por diante. Então eu vou criar através do sistema. Olha aqui, adicionar ação, sistema, próximo, criar objeto. Já está destacado aqui. Qual objeto eu quero criar? Um sol. Na posição, eu vou criá-lo sempre na posição, pode ser na posição 320 em X, e na posição Y, eu vou colocar um random aqui. Uma criação randômica, aleatório, entre a posição 50, a altura do meu layout tem 720 e a posição 670. Então, randomicamente, irá criar nessa coluna os sóis, né? Vou até diminuir um pouquinho para ficar mais ajeitado. Tá feito. Ao pressionar a tecla S, criarei o objeto sol. Vamos fazer um teste rápido. Ó, criou um sol ali, está sobrepondo, mas tudo bem. Se a gente não quiser que aconteça essa sobreposição, vamos fazer o seguinte, vou adicionar uma variável global, vou chamar de posição Y do sol. Posição Y do sol iniciará ali na posição 100. Pode ser na posição 100 ou 50, tá? Vamos ver se vai ficar bom. Aí, ao invés de eu criar numa posição aleatória em Y, eu vou criar naquela posição Y do sol. Acho que vai ficar mais ajeitadinho para não haver a sobreposição dos objetos. E ao final de cada criação, eu incremento aquela variável, ó, adicionar a variável posição sol, valor 100 pixels. Vamos testar. Ó, tenho isso daqui, né? Então pressiono a tecla S, criou um sol ali naquela posição, na outra lá.
não estão sobrepostos. Posso até aumentar um pouquinho essa distância para 120. Olha lá. Fazendo-se o teste. Tá legalzinho, né? Então, ao pressionar a tecla S, eu estou criando sóis, né? Estou criando várias instâncias do objeto Sol, que já está colocado aqui fora. Não necessariamente ele precisaria ficar aqui. Eu posso deletá-lo. Vou deletar, dar o play. Vocês vão ver que cria-se também. Porém, deixa eu dar um Ctrl Z. Ao colocá-lo aqui, vamos supor que eu queira que o tamanho dele, só fazer um teste, não seja 120 por 120, seja só para teste, tá? 200, depois eu volto. 240 por 240. Então, aumentei o tamanho dele, deixei ele aqui fora, play. Vou criar, olha lá, ele veio grande, né? Tudo bem. Mas, se eu deletar, ele virá no tamanho original dele, que é 120 por 120, olha. Esse é o tamanho original dele. Ele não virá com aquela alteração de tamanho. Então, eu costumo deixar os objetos a serem instanciados sempre na margem, sempre na parte externa, tá? Eu recomendo isso. Vamos fazer o teste, ó. Play. S. Tá vendo? Ele veio no tamanho pequenininho. Ele obedece o tamanho do objeto aqui da lista de tipos de objetos. Vou voltar, deixar ele pequenininho também. Olha lá. Então essa é a diferença de deixar aqui ou não deixar. Mas adotarei esse padrão, tá? Deixando sempre ali na margem cinza, na parte externa do layout. Feito. Estou spawnando o Sol. Spawnando não, perdão. Estou criando sóis, né? Com o comando sistema criar objeto. Agora, eu vou copiar esse evento, colar. Ao pressionar a tecla L de Lua, eu vou spawnar, aí sim eu vou spawnar, adicionar uma ação aqui, ponto de spawn da Lua, próximo. Spawnar é dar origem a outro objeto, tá? Na versão em inglês está escrito spawn. Aqui em português, dar origem a outro objeto. Na versão em inglês tem o termo spawn aqui na frase, em inglês. Então, qual objeto eu quero spawnar? A Lua. Ok. Essas ações posso mandar embora. Deixa eu dar uma esticadinha aqui para aparecer a palavra completa. Tá lá. Ao pressionar L, vou spawnar. Só que eu não quero que fique spawnando um sobre o outro, tá? Então eu vou adicionar mais uma ação de forma a movimentar esse ponto de spawn para baixo. Eu vou definir a posição Y dele, próximo, a posição dele próprio, que ele está atualmente, a posição Y mais 120. Então toda vez vai spawnar uma lua ali debaixo da outra. Serão spawnadas luas, né? Então aqui eu fiz a criação de sóis, aqui eu farei o spawn de luas. Criar e spawnar basicamente fazem a mesma coisa, que é instanciar objetos no layout, mas tem uma sutil diferença entre eles que veremos já já. Vamos dar o play, ver se está funcionando o spawn da Lua. Ó, a criação do Sol está ok, spawn da Lua. Tá vendo que o pontinho de spawn foi indo mais para baixo. Posso até distanciar um pouquinho mais, 140, será que fica legal? Vamos ver. Ó. Tá vendo? Estou spawnando. Vou colocar aqui como algo a mais, teclado, ao pressionar a barra de espaço, destruir os objetos, para vocês verem que ao destruir um objeto Sol ou um objeto Lua, destrói-se todos que estão na tela. Na verdade, eu destruo todas as instâncias que estão ali no layout. Então, Lua, ou Sol melhor, vamos começar pelo Sol, destruir. Isso aqui é um adendo, tá? Vou copiar, só que vou mudar aqui para Lua. Próximo. Então, ao pressionar barra de espaço, eu destruo. Vamos testar. Estou criando alguns sóis e spawnando algumas luas. Pressionarei a barra de espaço agora. Percebam que todos que estão na cena e na tela são
destruídos, né? Próximo passo, até o momento, né, até agora, está tudo igual. Criar e spawnar tem o mesmo significado, criam instâncias aqui na cena, aqui na tela, no layout. Agora eu vou mostrar para você a sutil diferença entre criar e spawnar. Se eu vier aqui no meu layout e arrastar um outro ponto de spawn da Lua por aqui, um outro ponto de spawn da Lua por aqui, 3 pontos de spawns ou mais um ponto de spawn aqui, ou seja, com o comando de spawnar, eu conseguirei spawnar em vários pontos ao mesmo tempo. Com o comando de criar, eu só consigo criar em um ponto a cada ação, né? Então a ação de spawnar vai criar múltiplas instâncias da Lua nos múltiplos pontos de spawn. Essa é a sutil diferença então entre spawnar e criar. O spawnar eu consigo colocar múltiplos pontos de spawn. O criar eu crio num único ponto, tá? A não ser que eu execute o criar algumas vezes para ir mudando os pontos de criação, mas em uma única ação eu consigo spawnar de forma múltipla e criar, que é o caso do Sol, apenas uma vez, né? Então vamos fazer o teste, play. Vou pressionar o Sol, criei um Sol, criei 4 luas, criei um Sol, um segundo Sol, criei mais 4 luas. Então percebam que a criação por meio a criação do Sol, por meio do sistema criar, é apenas uma instância. O spawn, ou dar origem a outro objeto, eu consigo de acordo com a quantidade de spawn points, ou pontos de spawn que eu tenho. Certinho? Se eu der o destruir, obviamente, né, vamos fazer o teste, vários sóis, algumas luas, barra de espaço, destrói-se tudo. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, hein?